Olha só, você já parou para pensar que existem coisas que a gente nunca acredita que podem acontecer com a gente? Tipo aqueles casos que você vê na TV e pensa, nossa, que horror, mas comigo jamais. Pois é. Eu também pensava assim. Até aquela noite em Boston que me mostrou o quanto eu estava enganada. Fica comigo até o final dessa história, porque o que aconteceu comigo pode salvar a vida de alguém que você conhece. E eu prometo, cada segundo desse relato vai te deixar sem fôlego. Sabe aquele momento na vida em que tudo vira de cabeça para baixo em questão de segundos? Então, era uma noite comum de inverno. Lá fora, Boston brilhava toda linda, com suas luzes sofisticadas refletindo nos prédios de vidro. Mas dentro do nosso apartamento de cobertura, a realidade era bem diferente. Eu estava grávida de 7 meses, pesada, cansada, sentindo cada músculo do meu corpo doer. Meu filho Noah, com apenas 8 meses de vida, dormia tranquilo no quarto ao lado. E eu? Eu estava prestes a descobrir até onde um ser humano pode cair. Rick, meu marido, aquele homem que um dia me prometeu amor eterno, andava de um lado pro outro com aquele terno impecável dele. Sabe aquele tipo de cara que parece sempre importante demais para qualquer coisa? Então, ele era político, daqueles bem vistos, sorriso perfeito para as câmeras, aperto de mão firme nos eventos. Mas em casa, cara, em casa ele era outra pessoa. Eu já tinha me acostumado com a frieza dele. Com o jeito distante, com as palavras cortantes que ele soltava como se fossem nada. Mas naquela noite específica, a crueldade dele ganhou um rosto novo. E que rosto? Sienna, a assistente dele. Bem mais nova que eu, toda espremida num vestido vermelho justo, com um sorriso que parecia vidro quebrado. Aquele tipo de sorriso que corta só de olhar. Ela ficava circulando em volta de mim, tipo um predador. Cada vez que Rick desviava o olhar, ela chegava mais perto. Eu segurava minha barriga com uma mão, me apoiando no balcão de mármore gelado, tentando respirar direito. O ar estava pesado, cheirava a uísque daquele copo que Rick tinha deixado na mesa. E então ela sussurrou, bem pertinho do meu ouvido: "Você devia parar de fingir que importa." A voz dela era docinha, mas o veneno por baixo era tão forte que dava para sentir o ar ficando denso. Tentei me afastar, mas minhas pernas tremiam. Rick nem olhou na minha direção. Tava ocupado demais mexendo no celular, os dedos voando pela tela como se o caos ao redor dele fosse só um barulho de fundo irritante. Aí veio o primeiro empurrão. Não foi forte, mas foi o suficiente para fazer meu coração disparar. O segundo veio com um xingamento sussurrado. Eu cambaleei, quase perdendo o equilíbrio. Chamei o nome do Rick, sabe? Esperando que ele percebesse, que lembrasse dos votos que fez. Ele levantou os olhos, gelados, e soltou: "Para com isso, Emily. Você sempre exagera." Aquela frase cortou mais fundo que qualquer empurrão físico. Algo dentro de mim desabou naquele instante. Minha visão começou a embaçar antes mesmo da pancada de verdade vir. A mão da Sienna acertou meu ombro com força, me jogando pro lado. Minha cabeça bateu na quina da mesa de centro. Um barulho seco ecoou pela sala inteira. Um flash branco engoliu tudo que eu conseguia ver. Estica a mão para qualquer coisa, mas só sentia o chão gelado debaixo das minhas palmas. O mundo foi escurecendo, virando uma névoa tonta. As luzes em cima de mim viraram borrões esticados. Ouvi a Sienna rir. Ouvi o Rick suspirar, irritado, como se o som da minha dor tivesse estragando a noite dele. Meu olho esquerdo escureceu completamente, tipo uma cortina caindo sem aviso. O pânico tomou conta do meu peito, apertado, queimando. Tentei falar, mas as palavras se enrolaram na minha garganta. Naquele silêncio aterrorizante, entendi uma coisa. Meu marido não ia me salvar. Ele nem ia olhar para mim. A última coisa que vi foi o borrão vermelho do salto da Sienna passando pelo meu rosto antes do mundo desaparecer completamente. De longe, bem longe, dava para ouvir o chorinho fino do Noah vazando pelo corredor. Aquele som me perfurou mais fundo que qualquer golpe. Tentei me mexer, tentei ir até ele, mas meu corpo não obedecia. Quando abri os olhos de novo, o mundo não voltou do jeito que eu esperava. Voltou como uma névoa cinza e grossa que engolia cada forma, cada sombra, cada pedacinho de cor que eu confiava. Eu estava deitada numa cama de hospital dura, os lençóis ásperos nos meus braços, minha cabeça toda enfaixada. Um bip constante ecoava do meu lado, devagar, rítmico, tipo tentando me convencer de que eu ainda estava viva. Mas por dentro, tudo parecia assustadoramente quieto. Pisquei uma vez, duas, de novo, mas nada ficava nítido. Meu olho esquerdo parecia ter sido costurado com escuridão pura.
O direito só captava luzes borradas flutuando pelo quarto tipo fantasmas. Minha voz saiu rachada. Noah, cadê meu bebê? Uma enfermeira se aproximou, a voz dela gentil mas distante. Seu filho está seguro, querida. Seu marido trouxe ele mais cedo, mas foi embora logo depois. Você precisa descansar. Teve um ferimento sério na cabeça. Rick tinha estado aqui. O pensamento me chocou mais do que me confortou. Se ele se importasse de verdade, nada disso teria acontecido. A enfermeira checou minha visão, acendendo uma luzinha fraca. Ela disse baixinho: sua visão deve voltar, mas pode levar dias. Você precisa evitar estresse. Quase soltei uma risada. Meu casamento era construído em cima de estresse. Minha vida com o Rick tinha virado um corredor longo de medo, e agora eu estava presa num corpo que não conseguia enxergar direito. Horas se passaram, ou talvez minutos. O tempo se dissolveu naquela névoa. Ouvi passos firmes e confiantes parando bem do lado da minha cama. Uma voz masculina, profunda e constante, preencheu o ar. Senhora Artman, vim trazer seu prontuário. Não era médico, e não era o Rick. Essa voz carregava um calor estranho. Calma, genuína, quase protetora. Se precisar de ajuda para assinar alguma coisa, é só falar, disse ele baixinho. Tentei virar minha cabeça na direção dele, desesperada para me ancorar em algo real. Tudo que consegui distinguir foi uma silhueta alta cercada por luz suave. Não consigo enxergar, sussurrei. Ele pausou, depois respondeu com uma suavidade que eu não esperava. Então vou ler tudo para você. Não se preocupe. Algo dentro de mim relaxou só um pouquinho. Eu nem sabia o nome dele. Mas a presença dele me deixou mais firme do que a do Rick tinha me deixado em anos. Quando ele falou de novo, tinha um traço de raiva contida na voz, não direcionada a mim, mas à situação. Seu marido não deveria ter te deixado sozinha assim. Engoli a dor subindo no meu peito. Ele não se importa. Silêncio seguiu, pesado mas compreensivo. O homem não discutiu. Não arrumou desculpas pro Rick. Simplesmente ficou do meu lado, respirando tranquilo, como se me emprestasse força através do próprio ar. Pela primeira vez desde a queda, não me senti completamente abandonada. Daniel voltou pro meu quarto na manhã seguinte. Embora naquele momento eu ainda não soubesse o nome dele. Só reconheci o ritmo firme dos passos e a confiança tranquila no jeito que ele se movia. Quando falou, a voz dele carregava um calor áspero, algo enraizado, algo real. Bom dia, senhora Artman. O médico pediu para eu ver como você está. Tentei sentar, mas minha visão ainda estava presa atrás de uma névoa que se recusava a levantar. Não quero ficar sozinha, sussurrei antes de conseguir me conter. Parecia infantil, frágil, mas o medo da cegueira fez a honestidade escapar sem permissão. Ele puxou uma cadeira mais perto, o som suave, quase cauteloso. Você não está sozinha, disse ele simplesmente. Sem drama, sem forçação, só uma verdade quieta que eu não sabia que precisava. Ele leu as atualizações médicas, explicando cada linha com paciência, pausando sempre que minha respiração ficava trêmula. Quem é você? Finalmente perguntei. Daniel Miller, respondeu. Trabalho com administração de pacientes. Minha mãe está se recuperando lá embaixo, então fico aqui a maioria dos dias mesmo. A presença dele parecia estranhamente reconfortante, tipo um abrigo momentâneo da tempestade esperando lá fora dos muros do hospital. Ele vai voltar, murmurei, falando do Rick. A vergonha me atravessou. Daniel exalou com força. Se ele se importasse, não teria te deixado assim. As palavras dele pousaram como uma verdade que eu tinha evitado por anos. Minha garganta apertou. Procurei às cegas pelo copo na mesa, mas meus dedos roçaram no vazio. Antes que eu entrasse em pânico, Daniel guiou minha mão gentilmente até ele. A simplicidade do gesto quase me quebrou. Um estranho me mostrou mais cuidado em 10 minutos do que meu marido tinha mostrado em meses. Tô com medo, confessei. Você está machucada, ele corrigiu. E você é mais forte do que imagina. Lá fora do quarto, ouvi os passos familiares do Rick rápidos, irritados, determinados. Meu estômago revirou. A postura do Daniel mudou. Senti no silêncio. Rick empurrou a porta. Emily, precisamos conversar. Mesmo na minha visão embaçada, vi o Daniel se levantar. A voz do Rick cortou o ar tipo uma lâmina, afiada e irritada. Você não deveria envolver funcionários nos nossos assuntos pessoais, ele soltou. Você está complicando as coisas mais do que precisa. As palavras dele doeram. Daniel não se afastou. Em vez disso,
Ele se posicionou de um jeito que conseguia ver tanto eu quanto o Rick. A presença dele parecia uma parede protetora que eu nunca tinha tido antes. Rick deu uma risadinha de escárnio, murmurando patético baixinho. A palavra me atingiu com força familiar, mas dessa vez algo era diferente. Eu não estava completamente sozinha absorvendo aquilo. O maxilar do Daniel endureceu. Senti um desafio não dito no espaço entre eles, um aviso silencioso que o Rick não estava acostumado a enfrentar. Passei mais 2 dias no hospital antes dos médicos finalmente me liberarem. Embora a casa já não parecesse mais um lugar que eu pertencia. Minha visão tinha melhorado só um pouquinho. Cada passo parecia equilibrar na beira de um precipício. Daniel me acompanhou até a saída, ficando perto mas sem ser sufocante. Vai com calma, ele disse baixinho. O ar gelado de Boston bateu no meu rosto tipo um tapa na cara. Posso ligar para alguém te buscar, Daniel ofereceu. Não, sussurrei. Só preciso pegar meu filho e ir embora. Rick chegou com um sorriso falso colado no rosto, do tipo que ele usava para as câmeras de TV. Ele me guiou pro carro com uma mão nas minhas costas, mas o toque dele parecia gelado e rígido. Quando chegamos na cobertura, entrei e senti o ar imediatamente apertar ao meu redor. O lugar cheirava a velas caras e algo levemente metálico, tipo tensão. Fui direto pro quarto do bebê. Noah se mexeu quando levantei, quentinho e familiar nos meus braços. Um alívio tão forte me atravessou que quase chorei. Sussurrei no cabelo dele. A gente vai embora, bebê. Mamãe tá aqui. Mas a voz do Rick ecoou pelo corredor. Emily, precisamos conversar sobre seu comportamento. Você me envergonhou no hospital. Meu comportamento. Repeti, coração martelando. Sim. Fazendo a equipe pensar que te maltrato. Você sabe o quanto isso é prejudicial para mim. Algo dentro de mim quebrou. Não alto, mas com um estalo afiado. Passei por ele com o Noah no quadril. Vou fazer as malas, disse. A gente não vai ficar aqui. Rick riu, o som baixo e zombeteiro. Para onde exatamente você acha que vai? Você nem consegue enxergar direito. Eu me viro, respondi de volta, me surpreendendo com a força na minha voz. Quando caminhei em direção à porta, Rick agarrou meu braço. O aperto era firme, avisando, ensaiado. Você não vai sair daqui. Vou sim, sussurrei. E então, como se o próprio universo respondesse minha prece, faróis atravessaram o saguão pelas paredes de vidro. Uma silhueta saiu. Mesmo sem visão completa, reconheci a confiança tranquila daquela postura. Daniel tinha voltado. Daniel não bateu na porta. Não se anunciou. Simplesmente apareceu na entrada como se tivesse sido invocado pelo próprio medo tremendo no meu corpo. Rick endureceu. Que diabos você tá fazendo aqui? Daniel não levantou a voz. Emily me ligou mais cedo, disse ele com calma. Ela parecia assustada. Quis ter certeza de que estava segura. O aperto do Rick no meu braço apertou. Ela tá bem, ele soltou. Vai pra casa. Daniel deu um passo mais perto. Ela não parece bem. Mudei o Noah nos meus braços. Vou embora com meu filho, disse. As palavras saíram finas mas firmes. Rick riu com desprezo. Você não vai a lugar nenhum. Para de ser dramática. Deixa ela ir, Daniel disse. Rick se virou para ele, voz afiada. Você não tem lugar nisso. Ela é minha esposa. Daniel não vacilou. Então trata ela como uma. O silêncio que seguiu parecia a respiração presa antes de uma tempestade. Por um momento, a cobertura inteira pareceu congelar. Senti os dedos do Rick cavarem mais fundo no meu braço, mas então lentamente, hesitante, ele afrouxou o aperto. Não porque se importava, mas porque temia como uma cena poderia parecer pro conjunto errado de olhos. Dei um passo para trás, segurando o Noah. Daniel estendeu a mão, guiando minha mão livre em direção ao elevador. O toque dele não era controlador. Era firme, tipo um farol cortando a névoa. Eu tô aqui com você, ele murmurou. Essas 3 palavras me carregaram pela porta. Rick ficou atrás de nós, fervendo com raiva silenciosa. Você vai se arrepender disso, Emily, ele avisou. Não me virei. Não conseguia. Se visse até o contorno embaçado daquele homem, poderia perder minha determinação. As portas do elevador deslizaram fechando, selando o Rick do outro lado, e senti o ar voltar para os meus pulmões em respirações pesadas e irregulares. Daniel me levou cuidadosamente pro Mercedes, abriu a porta de trás, e me ajudou a prender o Noah no bebê conforto. Minhas mãos tropeçavam nas tiras. Daniel não me apressou. Simplesmente ficou perto, me guiando só quando eu pedia.
Uma vez que estávamos ambos no carro, ele saiu da garagem, as luzes da cidade passando riscadas. Para onde você quer ir? Ele perguntou gentilmente. Não sei, admiti. Só não posso voltar. A gente descobre, ele prometeu. Ele dirigiu em direção ao rio Charles, o ronco silencioso do motor acalmando meus nervos tremendo. Quando finalmente parou o carro, reconheci o contorno fraco de um hotel pequeno ao longo da água. Calmo, discreto, seguro. Vou pegar um quarto para você, disse. Você e seu filho podem descansar aqui essa noite. Algo dentro de mim rachou, não de dor, mas de alívio. Um estranho tinha se tornado o único ponto de estabilidade no mundo desabando. Daniel me instalou no pequeno hotel com a eficiência calma que eu precisava desesperadamente. Dentro do quarto, o ar cheirava a detergente e lavanda fraca. Seguro, ordinário. Daniel ajudou a acomodar o Noah na cama, e por um momento, só fiquei ali parada, sem saber o que fazer depois. Minha vida inteira tinha sido reduzida àquela quietude tremendo. Você devia sentar, Daniel disse gentilmente. Me deixei cair na beirada da cama. Ele colocou uma xícara quente de chá na mesinha do lado. Você não comeu, ele acrescentou. Tão trazendo algo. Engoli seco. Você não precisava fazer tudo isso. Eu sei, ele respondeu baixinho. Mas você precisava de ajuda. Aquela sentença simples desmantelou algo dentro de mim. Minha garganta queimou e as lágrimas caíram antes que eu pudesse pará-las. Não consigo ver nada claramente. Não sei o que fazer. Sinto que tô desaparecendo. Daniel se ajoelhou na minha frente. Não tocando, não invadindo, só perto o suficiente para me ancorar. Você acabou de sobreviver a algo traumático, ele disse. Qualquer um desabaria. Respirei fundo. Ele vai vir atrás de mim, sussurrei. Ele sempre dá um jeito. Deixa ele procurar. Ele não vai passar pelo hotel sem ser notado. E você não está sozinha. Essas últimas palavras fizeram minhas lágrimas caírem mais forte. Então o Noah começou a chorar, um choro cansado e suave que fez meu coração doer. Limpei os olhos e o peguei, balançando ele gentilmente. Uma batida veio na porta, me fazendo pular. Meu pulso disparou dolorosamente. Daniel se levantou imediatamente, corpo tenso, protetor. É só o serviço de quarto, ele me assegurou depois de checar o olho mágico. Ainda assim, o medo não foi embora. Agarrava em mim tipo uma sombra que recusava soltar. Depois que a comida chegou, Daniel deu um passo em direção à porta. Vou ficar no saguão por um tempo, disse. Só para ter certeza de que tudo tá calmo. Você não precisa, sussurrei. Eu sei, ele disse de novo, aquela mesma garantia firme. Mas vou. Quando a porta fechou atrás dele, o silêncio dentro do quarto cresceu pesado. Balancei o Noah até ele adormecer, depois me deitei do lado dele na cama. Meus olhos queimavam de exaustão, mas o sono parecia distante. Continuava ouvindo a voz do Rick na minha cabeça, afiada e avisando. Você vai se arrepender disso, Emily. Me enrolei em volta do meu filho protetoramente. E justo quando pensei que a noite não podia piorar, meu telefone começou a tocar. O telefone vibrou contra a mesinha com um zumbido baixo e insistente que chacoalhou direto pela minha espinha. Não estava pronta. Minhas mãos ainda tremiam de horas de medo. Não precisava ver o identificador de chamadas para saber que era o Rick. Atendi com uma respiração trêmula. Alô? A voz dele me atingiu tipo um tapa. Fria, afiada, cheia da arrogância que um dia confundi com confiança. Emily, abre a porta. Tô lá embaixo. Meu estômago revirou. Não quero te ver. Você não pode decidir isso, ele sibilou. Você é minha esposa. Você tá voltando para casa. Segurei o telefone mais apertado. Você deixou ela me bater. Você nem tentou parar. Ah, pelo amor de Deus, ele soltou. Você caiu e tá explodindo isso fora de proporção como sempre. Agora para de ser dramática e desce. Engoli a amargura subindo na minha garganta. Não vou voltar. Uma pausa. Perigosa. Então ele disse baixinho. Você acha que aquele cara pode te proteger? Acha que ele não vai desaparecer no momento que as coisas complicarem, Daniel? Senti um tremor no meu peito. Rick sempre sentia os lugares onde eu me sentia mais fraca e pressionava direto neles. Você não tem o direito de falar dele, sussurrei. Não hoje. A voz do Rick endureceu pro tom que ele usava em comícios políticos quando queria obediência absoluta. Tô subindo. Pânico atravessou mim. Nem ouse. Mas ele já tinha desligado.
Larguei o telefone, minhas mãos tremendo violentamente agora. Peguei o telefone de novo, vasculhando minhas ligações recentes até achar a última do Daniel. Consegui tocar no nome dele. Ele atendeu no primeiro toque. Emily. Ele tá aqui, respirei. Ele tá tentando subir. Silêncio. Então a voz do Daniel abaixou, firme e controlada. Tranca a porta. Fica com seu filho. Tô indo. Desliguei e corri para a porta, quase tropeçando nos próprios pés. Girei a tranca, depois deslizei a corrente com dedos tremendo. O Noah se mexeu, sentindo a tensão. Peguei ele e segurei apertado contra meu peito. Tá tudo bem, sussurrei, embora minha voz mal fosse audível até para mim mesma. Mas não tava. Uma batida forte chacoalhou a porta. Emily, o Rick gritou. Abre essa maldita porta. Tropecei para trás, segurando o Noah tão apertado que ele choramingou. Vai embora! Gritei. Você tá fazendo papel de idiota, ele berrou. Você pertence em casa. Então outra coisa aconteceu. Outra voz entrou no corredor. Calma, baixa, controlada Daniel. Chega, ele disse. Pressionei uma mão na boca. Alívio me atravessou tão poderosamente que quase me derrubou. Que diabos você pensa que tá fazendo? O Rick soltou. Ficando entre você e a mulher que você machucou, Daniel respondeu. Ela não vai com você. Você não decide isso, o Rick cuspiu. Então o som mudou empurra-empurra, um empurrão, um suspiro afiado. Não conseguia ver nada pelo olho mágico. Minha visão ainda estava embaçada demais. Mas conseguia ouvir. Dois homens, dois tipos muito diferentes de força colidindo. Meus joelhos enfraqueceram. Então a voz do Daniel subiu de novo. Mais dura dessa vez. Você devia ir embora, Rick, antes que isso piore. Silêncio. Uma batida. Então ouvi passos se afastando pelo corredor. Desabei contra a porta, tremendo, segurando Noah perto enquanto meu batimento cardíaco trovejava nos meus ouvidos. Então baixinho, Daniel bateu. Tá tudo bem agora, Emily, ele disse. Daniel ficou do lado de fora do quarto por um longo momento antes que eu finalmente abrisse a porta. Minha visão ainda estava embaçada, mas conseguia distinguir a forma mais escura dele parado na luz suave do corredor. Você tá seguro agora, Daniel disse gentilmente. Dei um passo pro lado para deixá-lo entrar. Ele não se moveu rápido nem fez movimentos bruscos. Em vez disso, entrou devagar, examinando o quarto como se verificando cada sombra para ter certeza que o Rick não estava escondido numa delas. Coloquei o Noah na cama, cobrindo as perninhas minúsculas dele. Daniel assistiu quieto, me dando espaço. Minhas mãos ainda tremiam enquanto eu afastava um cacho da testa do meu filho. Ele agiu como se me devesse meu medo, disse baixinho. Como se sair fosse algum tipo de traição. Daniel deu um passo mais perto, mas manteve a voz baixa. Homens como o Rick só se sentem poderosos quando outra pessoa está sofrendo. Engoli seco. Ele não vai parar. Vai sim, Daniel disse. Não porque escolhe, mas porque está prestes a perder a única coisa que ele valoriza mais que controle. Me virei devagar, coração batendo forte. O que você quer dizer? Daniel hesitou, depois caminhou para a mesinha pequena perto da janela. Ele botou uma pasta que eu não tinha notado ele carregando. As bordas eram nítidas, os documentos dentro grossos. Não queria te mostrar isso até você estar mais firme, ele disse. Mas hoje à noite provou que ele não vai te deixar ir quieto. Sentei na beirada da cama, dedos cavando no cobertor. O que tem aí? Registros financeiros, disse. Propriedades, transferências, registros que ele escondeu sob seu nome. Minha respiração engasgou. Você viu tudo isso? Trabalho com uma equipe de compliance legal na minha empresa, ele disse. Sei ler coisas que a maioria das pessoas deixa passar. E reconheci o Rick no momento que vi ele no hospital. Políticos como ele seguem os mesmos padrões. Meu peito apertou. Então ele usou meu nome. Daniel assentiu. Para esconder bens, evitar fiscalização. Mas ele cometeu um erro. Esses bens legalmente pertencem a você. O quarto pareceu inclinar. Espera. Você tá dizendo que tudo. Tudo que ele tentou enterrar, Daniel disse quieto, tá nas suas mãos agora. Pressionei uma mão sobre a boca, choque ondulando pela minha espinha. Todas aquelas coberturas, as empresas fantasma, os investimentos silenciosos, coisas que ele sempre manteve secretas, insistindo que eu não precisava saber. Ele tá apavorado que você descubra, Daniel acrescentou. É por isso que tá tentando te arrastar de volta para casa. Fechei os olhos.
Medo batalhava com outra coisa, uma faísca pequena e tremendo de poder que eu não sentia há anos. Não sei como lidar com algo tão grande. Você não precisa lidar sozinha, Daniel disse baixinho. Sua voz carregava um peso de sinceridade que eu quase não estava pronta para receber. Levantei a cabeça. Emily, ele continuou, você pode acabar com isso. Pode se proteger, proteger seu filho e seu futuro. Mas precisa estar pronta para o que vem a seguir. Respirei devagar, sentindo a mudança dentro de mim pequena mas inconfundível. O medo ainda estava lá, mas não estava mais sozinho. Então me mostra, sussurrei. E Daniel abriu a pasta, revelando a primeira verdade que ajudaria a destruir o império inteiro do Rick. Daniel espalhou a pasta aberta na mesinha pequena, virando cada página devagar para que eu pudesse acompanhar o contorno dos documentos, mesmo que não conseguisse ler cada palavra borrada. O abajur lançava um brilho quente sobre os papéis, revelando assinaturas, datas de transação, escrituras de propriedade, tudo com meu nome impresso neles. Mesmo na minha visão embaçada, reconheci minha própria assinatura trêmula em documentos que não lembrava de assinar. Meu estômago revirou. Nunca concordei com nada disso, sussurrei. Eu sei, Daniel respondeu. Ele falsificou alguns desses. E os que não falsificou, ele te pressionou, não foi? Minha garganta apertou. Ele sempre dizia que era rotina, que a campanha precisava, que eu estava fazendo tudo dramático demais. O maxilar do Daniel travou. Isso não é rotina. É fraude. A palavra ficou pendurada no ar tipo um peso caído de grande altura. Fraude. Pintava tudo com uma verdade mais fria e mais dura. Rick não era só cruel, ele era criminoso. E sem perceber, eu tinha sido amarrada a cada um dos esquemas dele. Uma onda de náusea me atravessou. Se o governo vier atrás dele, vão vir atrás de mim também. Daniel balançou a cabeça firmemente. Não se você agir primeiro. Não se você fornecer prova. Esses documentos mostram um padrão claro. Ele colocou tudo sob seu nome para se proteger, mas também manteve as contas sob controle dele. Isso faz dele o beneficiário principal. Legalmente, isso te ajuda. Afundei de volta na cadeira, pernas fracas. O que eu faço? Daniel apontou para a última página da pasta, um extrato bancário impresso com uma seção destacada. Isso aqui, ele disse, batendo gentilmente, é a chave. Ele canalizou milhares de dólares em doações não declaradas para essa conta. E tá no seu nome. Se você entregar isso, ele não pode alegar ignorância. Engoli seco. Ele vai vir atrás de mim com mais força se eu expor ele. Ele já tá, Daniel disse. Mas agora ele tem poder. Uma vez que esses documentos chegarem nas pessoas certas, ele não vai ter mais. Então Daniel virou para a última página, e o que vi me fez congelar completamente. Um nome. O nome de uma mulher. Não a Siena. Outra pessoa. Meu coração caiu num espaço gelado e vazio. Os documentos mostravam pagamentos regulares, pagamentos grandes de uma conta particular que o Rick tinha mantido escondida. Pagamentos que ele rotulava como fundos de apoio. Emily. A voz do Daniel ficou mais suave. Isso aqui é pensão alimentícia. Meus dedos congelaram no papel. Pensão alimentícia. Daniel assentiu uma vez. Rick tem uma filha. Uma criança que ele tem apoiado secretamente há 6 anos. Minha mente girou. O texto borrado vacilou enquanto lágrimas enchiam meus olhos. Ele tem outra criança. Sim, Daniel disse. E baseado nas datas, a criança foi concebida enquanto você ainda era recém-casada. Pressionei uma mão sobre o peito, tentando estabilizar a dor se espalhando por ele. Memórias rodopiaram. Noites que ele chegava tarde em casa, viagens inexplicadas, surtos repentinos de generosidade que ele nunca me mostrou. Tudo agora formando uma imagem tão clara que me senti enjoada. A Siena sabe, sussurrei. Daniel balançou a cabeça. Isso é de antes dela. Mas se o público descobrir que ele tem uma filha não reconhecida, a carreira dele vai pelos ares. Esse é um escândalo grande o suficiente para colapsar toda a fundação política dele. Minha respiração parecia fina, trêmula. Então isso pode nos ajudar no tribunal. É mais que ajuda, Daniel disse. Se ele tentar alegar que você é instável, a gente contra-ataca com isso. Um juiz não vai olhar bem para um homem escondendo uma segunda família enquanto acusa a esposa de ser inapta. Isso destrói a credibilidade dele. Afundei na cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Não fui apenas traída. Fui substituída quietamente, secretamente, intencionalmente. Cada momento que passei duvidando de mim mesma foi de repente inundado com clareza. Nunca fui eu.
Sempre foi ele. Daniel se moveu mais perto, a voz gentil. Emily, isso não é seu fracasso. Esse é o caráter dele exposto. Soltei um suspiro trêmulo. O quarto parecia pequeno e dolorosamente brilhante. Por que ele não me deixou? Por que me manter por perto? Porque ele precisava de você, respondeu baixinho. Sua ficha limpa, sua credibilidade, sua estabilidade. Você era a cobertura dele, o escudo. A verdade cortou mais fundo que qualquer golpe que a Siena já tinha me dado. Me senti despedaçada, mas não do mesmo jeito de antes. Dessa vez, os pedaços não eram afiados de medo. Eram afiados de clareza. Me endireitei, limpando os olhos. Então o que fazemos agora? Daniel fechou a pasta com um estalo firme e decisivo. Amanhã, apresentamos isso junto com os documentos falsificados, a vigilância ilegal, os registros médicos, os depoimentos de testemunhas. Mostramos para o juiz exatamente quem Rick Hartman é. Ele se inclinou para frente. E Emily, no momento que você entrar naquele tribunal com essas evidências, ele tá acabado. Não só politicamente e legalmente, pessoalmente, completamente. Inalei devagar, profundamente. Pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, meus pulmões encheram sem tremer. Olhei meu reflexo na janela borrado, cansado, mas de pé. Tô pronta, sussurrei. Mas o universo não tinha terminado. Justo quando Daniel juntava as pastas, uma batida alta chacoalhou a porta do apartamento urgente, martelando, implacável. Daniel congelou. Eu me levantei devagar, coração acelerado. Alguém do outro lado queria entrar. E não estavam esperando educadamente. A batida na porta veio de novo 3 golpes duros, fortes o suficiente para chacoalhar a moldura. Congelei no meio do passo, respiração presa na garganta. Daniel imediatamente se moveu na minha frente, me protegendo com o corpo enquanto fazia sinal para eu ficar quieta. Meu coração bateu tão alto que mal conseguia ouvir qualquer outra coisa. O Noah se mexeu no berço, soltando um choro minúsculo que me perfurou direto. Daniel levantou uma mão, pedindo silenciosamente por quietude, depois se aproximou da porta com passos lentos e medidos. Quem é? Ele chamou, voz firme mas com um traço de aviso. Uma resposta firme ecoou do corredor. NYPD. Precisamos falar com Emily Hartman. Meu estômago caiu. Polícia. Aqui. Agora. Daniel pediu identificação. Os oficiais deslizaram os distintivos por baixo da pequena fresta de segurança na porta. Ele examinou cuidadosamente, depois assentiu. Daniel destrancou a porta mas manteve a corrente, abrindo só alguns centímetros. 2 oficiais ficavam no corredor, expressões sérias mas não hostis. Recebemos um relatório de que a senhora Hartman pode estar em perigo, um deles disse. Fomos pedidos para realizar uma verificação de bem-estar. Verificação de bem-estar. O que significava só uma coisa: Rick estava fingindo se importar. Raiva fervilhou sob meu medo. Dei um passo para frente. Minha voz mais firme do que esperava. Tô bem. Tô aqui voluntariamente. Tô segura. O oficial me estudou por um longo momento, provavelmente avaliando se eu estava sendo coagida. Daniel permaneceu quieto mas protetor do meu lado. A senhora Hartman está sob minha assessoria jurídica, disse com tom legal. Ela está preparando evidências para uma audiência no tribunal. Ela não está desaparecida. Não está em perigo. E não está voltando pro marido. Os oficiais trocaram um olhar compreensivo, aliviado, talvez até simpático. Muito bem, o mais alto disse. Pedimos desculpas pela perturbação. Mas se algo mudar, nos ligue. Vamos sim, Daniel respondeu curtamente, fechando a porta. Uma vez que clicou fechada, ele exalou longo e controlado. Ele está tentando criar um rastro de papel. Quer mostrar preocupação antes da audiência. Quer reescrever a narrativa. Igual sempre, disse baixinho. Mas dessa vez não. Daniel me levou e ao Noah para Manhattan naquela mesma noite. Disse que a empresa dele tinha um apartamento seguro lá. Prédio com segurança, porteiros, vigilância 24 horas. Ninguém entraria sem autorização. A viagem pareceu surreal. Luzes riscavam pela minha visão embaçada enquanto Boston desaparecia atrás de nós milha por milha. O Noah dormia tranquilo no banco de trás, sem saber da tempestade girando ao redor dele. Quando chegamos em Manhattan, a linha do horizonte subia tipo uma promessa e um aviso ao mesmo tempo. O prédio do Daniel era elegante, moderno, seguro. Mesmo borrado, o saguão parecia impossível de polido. Um porteiro uniformizado cumprimentou Daniel pelo nome, abrindo as portas sem questionar.
Dentro da unidade da cobertura, tudo parecia impossível de calmo. Pisos de madeira quentes, iluminação suave, um cheiro fraco de cedro. Segurança. Pela primeira vez em dias, meu corpo cedeu com exaustão. Coloquei o Noah no berço que Daniel tinha trazido do depósito, assistindo o pequeno peito dele subir e descer. Minha mão derivou para o meu estômago, sentindo o toque gentil da criança crescendo dentro de mim. Um lembrete do que estava em jogo. Um lembrete de por que eu não podia desmoronar. Daniel voltou com 2 copos de água e botou na minha frente antes de sentar do outro lado da mesa. As luzes da cidade o emolduravam por trás, uma auréola quieta de ouro. Me conta tudo, ele disse gentilmente. Cada detalhe. Não só o que aconteceu essa semana, tudo desde o começo. Hesitei. Então algo dentro de mim rachou, não dolorosamente, mas tipo uma porta trancada finalmente cedendo. Contei sobre os primeiros dias quando o charme do Rick parecia a luz do sol. Sobre a mudança lenta, o primeiro comentário desdenhoso, a primeira noite fria, a primeira vez que ele me fez acreditar que meus sentimentos eram exageros. Contei sobre o medo, o isolamento, a exaustão de tentar impedir um casamento afundando de me afogar. Daniel escutou. Realmente escutou. Não com pena, mas com compreensão, com um fogo quieto atrás dos olhos. Quando finalmente terminei, ele se inclinou para frente. Emily, ele disse baixinho. Ele não só te maltratou. Ele construiu um mundo onde você não conseguia ver o quão forte era. Minha garganta apertou. Não me sinto forte. Você é, ele insistiu. E quando você entrar naquele tribunal, Rick não vai estar enfrentando a mesma mulher que ele controlou. Vai estar enfrentando a mulher que sobreviveu ele. Um tremor correu pelo meu corpo. Não medo dessa vez, mas algo perto de despertar. O amanhecer chegou devagar pelo horizonte de Manhattan, luz dourada suave derramando entre as torres e roçando as janelas do apartamento. Mal dormi, mas algo em mim parecia estranhamente firme. Daniel apareceu na porta, vestido num terno escuro que o fazia parecer impossível de enraizado. Alicia tá lá embaixo, ele disse gentilmente. É hora. Assenti, ajustando o casaquinho minúsculo do Noah. Minhas mãos não tremiam do jeito que costumavam. Talvez fosse exaustão, talvez determinação, mas de qualquer jeito, me sentia diferente, mais forte, mais clara. O tribunal os unia com tensão no momento que entramos. Advogados, repórteres, funcionários, todo mundo parecia pausar quando nos viram. Dentro da sala do tribunal, Rick já estava sentado. Ele parecia polido, ensaiado, controlado, cada fio de cabelo no lugar, expressão calma, terno impecável. Mas quando os olhos dele encontraram os meus, algo vacilou. Não confiança. Medo. A audiência começou. O advogado dele começou com a narrativa previsível. Emily está sobrecarregada. A gravidez afetou o julgamento dela. Ela fugiu de casa no momento de angústia. Mentiras revestidas de seda, entregues com precisão suave. Mas Alicia se levantou devagar, tipo alguém sacando uma espada. Meritíssimo, ela disse. Gostaríamos de apresentar evidências de vigilância ilegal do deputado Hartman sobre a esposa, fraude financeira, perigo doméstico e a ocultação de uma criança de 6 anos do casamento dele. A sala do tribunal explodiu. O rosto do Rick drenou toda a cor. Uma por uma, Alicia espalhou as evidências, fotos, documentos, assinaturas, registros de horário. Ela apresentou as contas falsificadas, o desvio de dinheiro, a filha secreta, o apartamento escondido em Cambridge onde ele mantinha a segunda vida. Então ela mostrou a abotoadora achada no meu quarto, a filmagem de vigilância, as ameaças, o relatório do hospital confirmando meus ferimentos. Cada peça, cada mentira, cada machucado que ele causou foi exposto sob as luzes brilhantes do tribunal. O advogado do Rick tentou objetar, mas o juiz o silenciou com uma única mão levantada. Quando chegou minha vez de falar, me levantei. Minha voz era quieta, mas era firme. Não sou instável, disse. Sou uma mãe que sobreviveu ao que ele esperava que me quebrasse. Não tô aqui por vingança. Tô aqui para proteger meus filhos. Pela primeira vez, Rick parecia pequeno, desesperado, encurralado. O juiz revisou os documentos finais, depois olhou diretamente para ele. Senhor Hartman, suas ações demonstram um padrão sério de manipulação, decepção e coerção. Com efeito imediato, a custódia é concedida exclusivamente à senhora Hartman. Seus direitos de visitação estão suspensos, pendente investigação adicional. Minha respiração engasgou. Puxei o Noah para os meus braços, lágrimas caindo livremente. Mas essas lágrimas não eram medo, eram liberdade. Rick se desmoronou como se o mundo finalmente tivesse alcançado ele.
O peso de consequências que ele tinha esquivado por anos caiu tudo de uma vez. Quando o martelo bateu, o caso foi encerrado. Do lado de fora do tribunal, o ar frio varreu ao meu redor, carregando uma leveza estranha e linda. Daniel se aproximou, a voz baixa. Acabou. Olhei para ele, o homem que ficou comigo na escuridão até eu conseguir ver de novo. Não, sussurrei, lágrimas aquecendo minhas bochechas. Tá finalmente começando. Ele estendeu a mão para minha, não recuei. E sob o céu de Manhattan, segurando meu filho e meu futuro, senti algo que pensei ter perdido para sempre a esperança. Nas semanas que seguiram, minha visão voltou completamente. Devagar, dia a dia, o mundo ficou mais nítido. As cores voltaram. Os rostos voltaram. E pela primeira vez em anos, conseguia me ver claramente no espelho. Não a mulher que o Rick tinha tentado quebrar, mas a mulher que sobreviveu. Encontrei um apartamento pequeno em Manhattan. Modesto, mas meu. Daniel me ajudou com a mudança, mas sempre respeitando meus limites, sempre me deixando liderar. Meses depois, dei à luz uma menina linda. Olhos brilhantes, cheios de vida. Dei o nome dela de Esperança. Porque era exatamente isso que ela representava. Rick. A carreira política dele desmoronou. As acusações de fraude levaram a investigações federais. A história da filha secreta virou manchete nacional. Ele perdeu tudo ao poder, a reputação, o controle. Mas eu ganhei minha vida de volta. Então é aí que a história fecha. E se você ainda está aqui comigo nesse momento, ouvindo até o último segundo, significa que algo nessa jornada tocou seu coração de um jeito real e quieto. Eu quero respirar com você agora mesmo, só você e eu, para olhar para essa história não como drama, mas como um espelho. A trajetória da Emily nos lembra de algo que o filósofo Marco Aurélio escreveu. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ela não escolheu a dor. Não escolheu a traição. Mas escolheu sua resposta. Escolheu se levantar. E talvez na sua própria vida, você também está carregando algo pesado. Uma mágoa, uma decepção, uma batalha silenciosa que ninguém vê. Lembra, cura não é barulhenta. Não é perfeita. É a decisão quieta de se levantar de novo, mesmo quando seus joelhos tremem. Se essa história te deu força, mesmo que só uma faísca, então vamos ficar conectados. Deixa aquele like nesse vídeo, compartilha com alguém que precisa de coragem hoje, e se inscreve no canal para não caminhar sozinho nessa jornada. Porque no final das contas, a gente não precisa ser perfeito. A gente só precisa continuar. E lembra sempre, sua história não termina no capítulo mais escuro. Ela apenas está virando a página pro mais brilhante. Eu tô aqui com você. De verdade. Até o próximo vídeo. Você já parou para pensar no que acontece quando um homem poderoso acredita que está acima de tudo? Acima da lei, acima da moralidade, acima até mesmo da mulher grávida que carrega seu filho? Bom, hoje você vai descobrir o que acontece quando esse homem comete o erro fatal de subestimar a pessoa errada. E eu te garanto, o final vai te deixar de queixo caído. Então respira fundo, porque essa história vai te deixar com raiva, vai te emocionar, e no final, vai te fazer acreditar que justiça ainda existe nesse mundo. Vamos lá? Era uma manhã comum no aeroporto JFK. Aquela correria de sempre, gente passando com mala, café na mão, crianças chorando. Mas naquele dia, algo diferente estava prestes a acontecer. Algo que mudaria vidas para sempre. Emily empurrava o carrinho do filho pequeno, grávida de 7 meses, cansada, exausta. O menino, mal completou 1 ano, agarrava um cobertorzinho cinza e olhava para o mundo com aquela inocência que só criança tem. Emily sussurrava palavras carinhosas para ele, tentando se manter calma. Mas por dentro, ela sentia que algo ruim estava chegando. E estava mesmo. Atrás dela vinha Jonathan Reed, empresário bilionário, dono de uma das maiores empresas de Nova York. Para quem via de fora, ele era sucesso puro. Terno impecável, relógio caríssimo, aquela postura de quem manda no mundo. Mas por dentro ele era um homem cheio de raiva, insegurança e violência. Do lado dele caminhava Vanessa. Elegante, calculista, perigosa. Ela segurava o celular como se fosse uma arma carregada. E de certa forma, era. Porque o que ela estava mostrando para Jonathan naquela tela ia acender um fogo que ninguém conseguiria apagar. Emily sentiu a tensão antes mesmo de ouvir qualquer coisa. Passos se aproximando rápido demais. Respiração pesada. Raiva no ar. Ela virou de leve e viu o rosto de Jonathan completamente transformado. Não era mais o homem que ela um dia amou. Era um estranho. Um estranho perigoso.
Agora, presta atenção no que acontece a seguir. Jonathan bloqueou o caminho dela. Parou bem na frente do carrinho, impedindo que Emily seguisse. Então é isso que você tem feito, ele rosnou, enfiando o celular na cara dela. Na tela tinha um vídeo. Borrado, claramente falso, mas feito para destruir. Emily sentiu o coração acelerar. Jonathan, isso não é real. Eu não fiz nada. Mentirosa! Ele gritou. E ali, naquele momento, com centenas de pessoas ao redor, Jonathan perdeu completamente o controle. Vanessa se aproximou, colocando a mão no braço dele como se fosse acalmá-lo. Mas qualquer um com 2 olhos via que ela estava era cutucando a fera. Ela tá te enganando, Jonathan. Eu te avisei. As pessoas começaram a parar. Olhares curiosos. Celulares sendo erguidos. O filho de Emily começou a chorar, chutando as perninhas no carrinho. Emily tentou pegar o menino, mas Jonathan agarrou o pulso dela. Forte. Rápido. Com violência. A dor subiu pelo braço dela como um choque elétrico. Emily tropeçou, quase caindo. Eu confiei em você, ela sussurrou, os olhos cheios de lágrimas. Mas você me transformou num idiota, Jonathan respondeu, a voz tremendo de ódio. Por favor, não aqui. Nosso filho tá vendo. Mas Jonathan não estava mais ouvindo nada. Vanessa sussurrou mais alguma coisa no ouvido dele. Mais veneno. Mais mentira. E então, Jonathan puxou o braço de Emily para cima. Com força. Com brutalidade. O som do osso quebrando ecoou mais alto que qualquer anúncio do aeroporto. Emily caiu de joelhos. O grito do filho dela cortou o ar. As pessoas ao redor congelaram. Alguns cobriram a boca. Outros começaram a gravar. Jonathan ficou parado ali, de pé, olhando para baixo como se não acreditasse no que acabou de fazer. Mas mesmo assim, não pediu desculpa. Não se moveu para ajudar. Emily abraçou a barriga com a mão que ainda funcionava, terror tomando conta dela como gelo nas veias. O mundo girou. Sua visão ficou embaçada. Ela mal conseguia respirar. Vanessa deu um passo para trás, nervosa agora, olhando para os lados enquanto as câmeras focavam nela também. Um oficial da segurança hesitou, rádio na mão. Uma mulher perto da fila de check-in tampou a boca, pedindo para alguém chamar a polícia. Um senhor se colocou na frente do carrinho, protegendo a criança. E Emily? Emily sentiu o chão frio pressionando seus joelhos. Cada segundo se arrastava dolorosamente. Então ela levantou os olhos, tremendo, e viu uma figura se aproximando, cortando a multidão com passos firmes. Olhos fixos nela. E no momento em que Emily reconheceu quem era, tudo mudou. Emily nunca imaginou que sua vida se desmancharia assim. Tão publicamente. Tão violentamente. Enquanto ela ficava ali de joelhos, a dor queimando no braço, sua mente voltou para os dias mais simples. Antes de tudo virar esse pesadelo. Ela cresceu numa cidadezinha no Michigan. Família humilde, mas cheia de amor. Os pais ensinaram que bondade era força, que lealdade era tudo. A mãe morreu quando Emily estava na faculdade. O pai 1 ano depois. Ela ficou sozinha no mundo, com aquele vazio que ninguém consegue preencher. Mas Emily era brilhante. Estudou em Harvard, focada em logística e cadeias de suprimento globais. Ela amava aquilo porque números não mentiam. Pessoas às vezes mentiam, mas números não. Ainda assim, Emily sempre quis acreditar no melhor das pessoas. Foi essa fé que moldou toda a vida dela. E foi essa fé que a colocou no caminho de Jonathan. Ele apareceu numa feira de carreiras. Emily esperava na fila com o currículo impresso na biblioteca da faculdade. Jonathan parecia um homem que realmente havia. Não como mais uma estudante, mas como alguém especial. Em poucos meses, eles eram inseparáveis. Jonathan prometeu o mundo. E por um tempo, ele entregou. Viagens para Boston, jantares sob as luzes da cidade, uma sensação de segurança que Emily não sentia desde a infância. Ela largou Harvard depois da morte do pai. Disse para si mesma que voltaria em 1 ano. O ano nunca chegou. O negócio de Jonathan cresceu. As exigências dele cresceram. E o mundo de Emily encolheu até caber apenas dentro do que ele permitia. No começo, ela nem percebeu como ele ia cortando pedaços da vida dela. Ele dizia para ela não trabalhar, que grávida precisava descansar. Mudou a senha da conta bancária conjunta, dizendo que cuidaria de tudo. Eles se mudaram para uma cobertura tão alta em Manhattan que Emily se sentia desconectada do chão. Quando ela se tornou mãe, seu mundo encolheu ainda mais. Agora era tudo sobre o filho, um garotinho com os olhos do pai e o sorriso quieto dela. Emily achou que Jonathan ia amolecer. Mas ele ficou mais frio. Noites fora de casa.
ligações secretas. Um perfume que ela não usava grudado nas camisas dele. Então Vanessa apareceu. Confiante, afiada, sempre perto demais de Jonathan. Emily tentou acreditar no melhor, mas a distância entre eles crescia todos os dias. Agora, no caos do aeroporto, com o braço quebrado e o filho chorando, Emily finalmente entendia a verdade que evitou por anos. Jonathan nunca a protegeu. Ele a isolou. E Vanessa estava esperando exatamente por esse momento. Emily levantou a cabeça, respirando pela dor e pelo medo, quando uma nova figura cortou a multidão. Movendo-se com propósito. Olhos fixos nela. Os saltos batiam firme no chão. A expressão era uma mistura de raiva e preocupação. Emily piscou, tentando focar. Tinha algo familiar nos olhos daquela mulher. Um calor enterrado embaixo da severidade. A multidão se afastou, sussurrando, enquanto a mulher se aproximava. Jonathan se endireitou, tentando esconder a raiva. Mas a mulher nem olhou para ele. Ela se ajoelhou do lado de Emily, a voz baixa mas firme. Emily, você consegue me ouvir? Tá tudo bem. Eu estou aqui agora. Emily franziu a testa, confusa. Como essa mulher sabia o nome dela? Porque a voz soava como uma lembrança de anos atrás. Gentil, mas inegavelmente protetora. Jonathan cerrou os dentes. Olivia, ele disse rispidamente. Isso não é da sua. Mas Emily mal ouviu. Seu coração acelerou quando ela percebeu a verdade se formando na mente. Tudo estava prestes a mudar. Jonathan Reed tinha passado anos construindo uma imagem que fazia homens terem medo dele e investidores confiarem nele. Poder não era só algo que ele tinha. Era algo que ele vestia. Todas as manhãs começavam com disciplina. Treino rigoroso, terno impecável, aquela caneta Mont Blanc no bolso do paletó como um símbolo de dominação. Quando ele entrava na torre da Reed Global Holdings na Park Avenue, ele já era uma tempestade que ninguém ousava interromper. No mundo corporativo, Jonathan era conhecido pelos instintos afiados e precisão brutal. O cara conseguia desmontar um negócio com uma única frase ou fechar outro com um sorriso gelado. Ele comandava salas de reunião com confiança. E por anos, o mundo admirou ele por isso. Mas embaixo daquela fachada polida tinha alguém que morria de medo de ser questionado. Medo da imperfeição. Medo de perder controle. E controle era a única língua que ele entendia. Emily tinha visto lampejos dessa escuridão muito antes de qualquer outra pessoa. Ele tinha momentos onde a gentileza parecia real. Momentos onde segurava o filho deles com carinho. Momentos onde beijava a testa dela enquanto ela dormia. Esses lampejos faziam ela acreditar que ele ainda era o homem que ela amou. Mas a cada ano, a gentileza sumia um pouco mais. Substituída por algo afiado. Algo frio. Quando Vanessa entrou na história, até esse resto de gentileza evaporou. Na Reed Global, Vanessa se destacou imediatamente. Ambiciosa, calculista, faminta por influência. Jonathan valorizava a lealdade, mas valorizava ainda mais a admiração. Vanessa dava as duas coisas, embrulhadas em bajulação, palavras inteligentes e disposição de fazer o que fosse preciso para manter a atenção dele. Ela lia os humores dele. Previa as necessidades dele. Sussurrava no ouvido dele nos momentos certos. Fazia ele se sentir invencível, mesmo quando a liderança dele estava rachando por baixo. A verdade? O império de Jonathan não era tão sólido quanto ele fingia. Uma irregularidade financeira tinha sido enterrada meses atrás. E a única pessoa que tinha tropeçado acidentalmente nos documentos suspeitos foi Emily. Ela perguntou para Jonathan sobre aquilo com cuidado, achando que tinha entendido errado. Ele reagiu com fúria gelada. Disse que ela era frágil demais para entender negócios de verdade. Naquela noite foi a primeira vez que ela viu medo por trás da raiva dele. O mundo de Jonathan dependia de silêncio. O silêncio dela. E Vanessa sabia disso. Ela jogava com a paranoia dele, alimentando dúvidas sobre a lealdade de Emily, torcendo cada ação inocente em algo suspeito. Quanto mais Jonathan ouvia, mais ele apertava o controle. Ele se convenceu de que Emily era o elo fraco. A única que podia arruiná-lo. A única que precisava ser vigiada. Ele não sabia que Emily vinha de um mundo de disciplina e inteligência. Não sabia que ela sonhava em ser estrategista de logística, uma mulher capaz de resolver sistemas globais de cadeia de suprimentos com clareza e lógica. Não sabia quantas vezes ela cobriu os erros dele, consertando discretamente falhas na agenda ou achando arquivos que ele esqueceu de mencionar. Ele não percebeu a força quieta dentro dela. Mas Olivia Brooks percebeu. Quando Emily caiu quebrada no chão do aeroporto minutos antes, a mente de Olivia reproduziu uma memória de anos atrás. Uma memória que Jonathan não fazia ideia que existia.
Ela se lembrou de conhecer uma jovem estudante brilhante de Harvard chamada Emily Carter num seminário de logística. Lembrou das perguntas inteligentes que ela fazia. Lembrou de pensar: essa menina vai mudar o mundo um dia. Ela até conversou com a mãe de Emily depois, que compartilhou com orgulho que Emily era a maior alegria dela. Agora, parada no presente, vendo a mão de Jonathan ainda cerrada em raiva, Olivia sentiu algo dentro dela estalar. Jonathan, sem saber da tempestade se formando atrás da expressão calma de Olivia, endireitou o terno e deu um passo à frente, tentando retomar controle da cena. Mas os olhos de Olivia nunca saíram de Emily. Jonathan, ela disse baixinho. Você acabou de cometer o maior erro da sua vida. Jonathan congelou, sem entender por que a voz dela de repente carregava o peso de um veredicto final. E naquela fração de segundo, ele percebeu algo. Olivia não estava ali para protegê-lo. Nem um pouco. Vanessa Hale tinha aperfeiçoado a arte de parecer inofensiva. Por trás daquele sorriso polido e voz gentil estava uma mulher que aprendeu cedo na vida que sobrevivência pertencia aos espertos, não aos bondosos. Nascida em Fênix, criada numa sequência de casas de acolhimento, ela entendia duas verdades melhor que ninguém. Poder vinha da proximidade, e confiança era uma fraqueza que ela podia usar contra os outros. Quando chegou aos 30 anos, Vanessa tinha se tornado especialista em deslizar para dentro da vida de homens poderosos, aprendendo as falhas deles e dobrando eles ao favor dela. Quando ela entrou na Rede Global como assistente executiva, era quase invisível. Quieta, eficiente, diligente. Mas invisibilidade era só um disfarce. Ela estudou Jonathan como um caçador estuda presa. Observou como ele reagia quando desafiado. Como o ego inchava quando elogiado. Como ele amolecia quando uma mulher admirava o sucesso dele. Em meses, ela dominou a fórmula que abriu a porta para a vida privada dele. Jonathan achava que Vanessa o respeitava. Respeito não era a palavra certa. Ela adorava a ideia do poder dele. Via ele não como homem, mas como um degrau. Cada olhar demorado, cada risadinha nos piadas secas dele, cada você brilhante fazia parte de um roteiro que ela escreveu muito antes dele notar ela. Uma vez que ele finalmente permitiu ela entrar no círculo dele, a missão real começou. O que Jonathan não sabia. Vanessa não estava agindo sozinha. Uma facção de investidores da Rede Global, homens mais velhos, mais ricos e muito mais perigosos que Jonathan, vinham planejando quietamente tirá-lo do caminho. As irregularidades financeiras dele davam alavancagem, mas eles precisavam de alguém por dentro para desestabilizá-lo ainda mais. Alguém disposto a manipular o casamento dele, aumentar a paranoia, destruir o foco. Vanessa, com a ambição e falta de consciência dela, era perfeita. As ordens eram simples: isolar Jonathan, enfraquecê-lo emocionalmente e coletar provas da má conduta. Mas Vanessa tinha intenções próprias. Ela não queria só Jonathan removido. Ela queria substituir ele. Se conseguisse transformar Jonathan num fantoche, mesmo temporariamente, poderia subir mais alto do que qualquer assistente jamais subiu. Emily estava no caminho dela. Emily com a sinceridade. Emily com a graça quieta. Emily, que Jonathan um dia adorou. Vanessa odiou ela antes mesmo de conhecer. E quando percebeu que Emily tinha descoberto os documentos, aqueles provando o uso indevido de fundos por Jonathan, Vanessa entrou em pânico. Emily não estava só no caminho. Emily era perigosa. Então Vanessa fez o que sempre fez. Torceu a verdade. Alimentou Jonathan com mentiras, cada uma cuidadosamente criada para semear dúvida e raiva. Ela insinuou que Emily estava escondendo algo. Mencionou nomes desconhecidos. Soltou acusações sutis. Mandou evidências para Jonathan. E-mails fabricados que Emily nunca escreveu. Fotos que ela alterou. Mensagens tiradas de contexto. Devagar, Jonathan mudou. O temperamento afiou. A confiança rachou. E o amor por Emily se dobrou sob o peso da suspeita. A confrontação no aeroporto era para ser tática de intimidação. Não um desastre público. Vanessa nunca imaginou que Jonathan ia ficar tão descontrolado. Ela não previu que Olivia ia aparecer. E certamente não esperava dezenas de testemunhas filmando tudo. Enquanto ela ficava ali no terminal, o coração disparou. Não de culpa, mas de medo. Ela tinha ido longe demais. Os investidores não iam protegê-la se isso saísse do controle. Ela precisava que Jonathan se acalmasse. Precisava de Emily em silêncio. Precisava de tempo para apagar as evidências antes de alguém conectar os pontos. Mas quando Olivia se ajoelhou do lado de Emily, Vanessa percebeu que a situação estava escorregando pelos dedos. Olivia Brooks não era só mais uma executiva. Era a única pessoa que Vanessa nunca conseguiria manipular. Nunca enganar. Nunca encantar.
O pulso de Vanessa bateu forte quando ela viu Olivia se erguer até a altura completa, olhar fixo em Jonathan com autoridade inconfundível. Pela primeira vez, Vanessa sentiu algo desconhecido. Pânico. Afiado e gelado. Se espalhando pelo peito. Olivia virou a cabeça de leve, olhos se estreitando para Vanessa. E naquele silêncio penetrante, Vanessa entendeu algo que nunca tinha temido antes. O jogo não era mais dela para controlar. As horas antes do incidente no aeroporto vinham se acumulando como pressão atrás de uma porta trancada. E ninguém sentia isso mais claramente que Vanessa. Ela passou a manhã inteira tecendo as últimas peças da armadilha, empurrando as inseguranças de Jonathan até virarem uma arma afiada o suficiente para quebrar qualquer um no caminho. Começou com uma mentira sussurrada no café. Uma mentira feita para acender o canto mais escuro do temperamento de Jonathan. Vanessa mostrou uma mensagem adulterada alegando que Emily tinha sido vista encontrando outro homem perto do Central Park. Uma história cuidadosamente construída com fragmentos que Jonathan já era inseguro. Jonathan não questionou porque Vanessa falava com precisão, oferecendo preocupação embrulhada em veneno, dizendo que só queria protegê-lo da traição. Quando chegaram na cobertura mais cedo naquela manhã, o temperamento de Jonathan já tinha começado a ferver. E Vanessa só precisava cutucá-lo mais um pouco. Ela apontou as respostas lentas de Emily, a expressão cansada dela, a distância, torcendo cada detalhe inocente em algo mais sombrio. O que Vanessa não esperava era quão completamente Jonathan ia perder o controle uma vez que a semente da suspeita fosse plantada. Ela planejou o caos, mas não um espetáculo público. Enquanto dirigiam para o aeroporto JFK, Vanessa continuou alimentando Jonathan com pequenas faíscas de raiva, sabendo que ele ia acender o resto sozinho. Mencionou ter visto Emily mandando mensagem para alguém tarde da noite, mesmo tendo inventado a memória inteira. Insinuou que Emily planejava deixá-lo, levando a criança e qualquer pedaço da reputação dele que conseguisse alcançar. Com cada palavra, a conexão de Jonathan com a realidade afinava. E Vanessa assistia com satisfação enquanto ele apertava o controle sobre o mundo ao redor. Mas até Vanessa subestimou a profundidade do medo de Jonathan de perder poder. Quando ele confrontou Emily no terminal, Vanessa sentiu o plano escorregando das mãos no momento em que ele agarrou o pulso da esposa com aquela raiva violenta. Ela queria drama, não testemunhas capturando cada segundo. Conforme a multidão se formava, o estômago de Vanessa apertou. Ela percebeu que não controlava mais o resultado. Então Olivia apareceu, cortando o caos com uma presença que Vanessa sempre temeu à distância. Vanessa conhecia a reputação de Olivia. Sabia que ela era afiada, ética e impossivelmente difícil de manipular, o que a tornava perigosa. Vanessa se aproximou, fingindo preocupação. Mas os olhos de Olivia a pegaram como uma lâmina, sentindo a podridão por trás da máscara polida. Naquele momento, Vanessa percebeu que suas mentiras inteligentes tinham atingido o limite. E ela não conseguiria se enrolar para sair do que Jonathan acabou de fazer. Ela assistiu Olivia se ajoelhar ao lado de Emily. Assistiu a multidão se inclinar mais para perto. Assistiu Jonathan tropeçar nas desculpas. E ela sabia que o poder tinha mudado. A armadilha que Vanessa construiu para Emily tinha voltado para cima de Jonathan. E os investidores que a apoiavam não iam tolerar esse nível de exposição pública. Ela tentou capturar o olhar de Jonathan, esperando redirecioná-lo. Mas ele estava longe demais, envolto na própria fúria para notar o pânico silencioso dela. Pela primeira vez, ela temeu ter calculado mal. E erros no mundo dela nunca eram perdoados. O formato trêmulo de Emily, a criança chorando e a compostura firme de Olivia criaram uma imagem que Vanessa entendeu instantaneamente que ia se espalhar como fogo assim que a gravação surgisse. Ela sentiu o chão se mover embaixo das ambições. Percebendo que o cenário que engendrou tinha se transformado numa arma apontada de volta para ela, Vanessa deu um pequeno passo para trás, tentando esconder o medo. Mas o olhar afiado de Olivia seguiu ela como um holofote, expondo tudo que ela esperava enterrar. Naquele instante frágil, Vanessa entendeu que não controlava mais Jonathan, a narrativa, nem seu lugar frágil dentro da rede global. Agora tudo desmoronava. A raiva de Jonathan não sumiu depois que ele quebrou o braço de Emily. Ela se intensificou. Como se a humilhação pública só alimentasse algo torcido dentro dele. Pessoas ofegaram. Alguns gritaram. Outros congelaram em choque. O som de uma criança chorando cortou o ar, afiado o suficiente para chacoalhar até o viajante mais ocupado. Emily tentou segurar o braço quebrado, mas a dor irradiava tão violentamente que sua visão embaçou. Os joelhos tremiam enquanto tentava se levantar, aterrorizada de desmaiar completamente enquanto carregava uma criança dentro dela. Seu filho chorava sem parar. Mas ela não conseguia alcançá-lo. Não conseguia nem levantar a mão.
Jonathan pairava sobre ela, peito subindo e descendo como um animal que esqueceu que era humano. Você me envergonhou, ele rosnou, ignorando as câmeras apontadas para ele. Você me fez parecer um idiota. Não se atreva a fingir que é a vítima aqui. Os lábios de Emily se separaram, mas as palavras travaram na garganta. Uma onda de tontura lavou sobre ela. Ela lutou para ficar consciente. Queria proteger o bebê. Queria proteger o filho. Precisava respirar. Mas o medo apertou o peito até respirar parecer impossível. Um oficial da TSA finalmente deu um passo à frente, levantando a mão. Senhor, preciso que se afaste. Jonathan virou para ele. Essa é minha esposa. Cuide da sua vida. O oficial repetiu firmemente. Você precisa se afastar dela. Jonathan avançou como se pronto para brigar. Mas a voz de Olivia cortou o caos. Calma. Controlada. Perigosa. O som o parou no meio do passo. Emily piscou, forçando os olhos a abrir quando Olivia se aproximou, irradiando autoridade. Mas o corpo de Emily estava desligando mais rápido do que ela conseguia lutar. O braço latejava. O abdômen apertava com uma pressão estranha e aterrorizante. Uma onda de náusea subiu. Ela sentiu a batida do coração na garganta. Alto e frenético. Emily, olha para mim, Olivia disse, ajoelhando ao lado dela. Você tá sentindo contrações. Emily tentou responder, mas as palavras se enrolaram num gemido suave. Outra dor afiada torceu pela barriga. Tem algo errado. Ela sussurrou. O bebê. O rosto de Olivia endureceu com urgência. Ela colocou uma mão firme nas costas de Emily. Você precisa de ajuda médica agora. Vanessa se aproximou, pânico piscando atrás dos olhos. Ela tá fingindo. Ela soltou, agarrando o controle. Ela sempre. Olivia se endireitou devagar, virando o foco completo para Vanessa com um olhar que fez o terminal ficar em silêncio. Nem mais uma palavra. Vanessa congelou. Jonathan forçou uma risada, quebradiça e sem fôlego. Ela tá bem. Ela é dramática. Ela faz isso para chamar atenção. Mas a voz dele tremeu. As rachaduras estavam aparecendo. Emily sentiu outra onda de dor bater, e a respiração travou. A pele ficou pálida. O quarto inclinou. O bebê. Por favor. Aquelas palavras quebraram algo na multidão. De repente, uma mulher correu para frente. Eu sou enfermeira. Ela tá em perigo. Outro viajante gritou por ambulância. Alguém pegou cobertores. Um homem moveu o carrinho para longe para Emily não derrubar acidentalmente. Estranhos. Estranhos completos intervieram onde o próprio marido não interveio. Jonathan tentou passar por eles. Sai. Ela é minha esposa. Eu resolvo. Mas Olivia ficou na frente dele. Alta e inabalável. Você já fez o suficiente. E Jonathan viu o olhar nos olhos de Olivia que disse que ela não era só mais uma executiva. Ela era uma ameaça. Grande. Emily tossiu, respiração rasa. Sua visão escureceu nas bordas. Olivia se abaixou de novo, firme e gentil, tocando a bochecha de Emily. Fica comigo, querida. Ajuda tá vindo. Emily lutou para focar. Lutou para respirar. Lutou para ficar presente pelos filhos. Mas o corpo estava falhando. Suor frio se juntou na testa. As luzes do terminal embaçaram em listras. O som de sirenes se aproximou lá fora. Alívio e medo se enrolaram juntos dentro do peito dela. Ela tinha segundos antes de tudo escorregar. E enquanto Jonathan tentava forçar caminho mais perto, a enfermeira ao lado de Emily levantou a voz com força. Não toca nela. Ela tá perdendo consciência. Os olhos de Emily tremularam uma, duas vezes. E então tudo sumiu na escuridão. Emily entrou e saiu da consciência enquanto paramédicos a levavam correndo para as portas de emergência. O ar frio da baia da ambulância lavou sobre a pele pálida. Olivia ficou perto, a voz firme, mantendo Emily ancorada na realidade. Atrás deles, Jonathan tentou empurrar pela multidão. Mas oficiais da TSA bloquearam ele. Vanessa pairou ao lado dele, olhos disparando ansiosamente enquanto a situação saía de controle. Dentro da ambulância, monitores apitavam forte enquanto um paramédico checava os sinais vitais de Emily. A pressão estava caindo, respiração rasa, e uma sensação de aperto pulsava perigosamente pelo abdômen. Ela está mostrando sintomas de parto prematuro, o médico avisou. Olivia agarrou a barra ao lado da maca. Emily forçou os olhos a abrir por um momento, sussurrando. Não deixe ele chegar perto de mim. Olivia acenou, o coração apertando. Pode deixar. De volta dentro do terminal,
A raiva de Jonathan mudou para pânico. Ela tá exagerando, ele gritou, embora a voz rachasse, traindo medo. Os espectadores que tinham filmado a cena agora sussurravam com raiva, reproduzindo a filmagem nas telas. Um pai segurando a filha encarou Jonathan enquanto um grupo de adolescentes murmurava sobre ligar para as autoridades. Pela primeira vez, Jonathan percebeu que as pessoas não tinham medo dele. Estavam enojadas. Vanessa puxou a manga dele. A gente precisa sair, ela chiou. Mas Jonathan se soltou. Eu tenho que chegar na minha esposa. Eles estão distorcendo tudo. Ela vai dizer que eu provoquei ela. Vanessa estremeceu. Esse não era o homem que ela achava que controlava. O desespero dele, cru e instável, o tornava imprevisível. A influência cuidadosamente criada dela estava escorregando direto pelos dedos. Olivia seguiu a maca para o hospital enquanto enfermeiras corriam Emily para uma sala de exame. Um médico rapidamente examinou o braço e abdômen dela, emitindo ordens urgentes. Ela está em risco de trabalho de parto prematuro e o braço está fraturado. Precisamos estabilizar ela imediatamente. Emily gemeu baixinho quando a enfermeira moveu o membro machucado. Olivia se inclinou sobre ela. Você está segura agora, querida. Foca em respirar. Enquanto isso, Jonathan e Vanessa chegaram na entrada do hospital só para serem parados pela segurança. Senhor, você não tem permissão para entrar, um oficial anunciou. Tem um boletim ativo de violência doméstica. Jonathan riu amargamente. Minha esposa não registraria nada. Ela sabe melhor. O estômago de Vanessa torceu com as palavras dele. Pela primeira vez, ela viu o homem brutal por trás do charme. Enquanto eles discutiam, Olivia falou em particular com o médico responsável. Ela tá grávida, machucada e apavorada, Olivia disse. Ela não pode ter ele perto dela. O médico acenou. Vamos colocar ela sob status de proteção. Olivia exalou devagar, sabendo que isso era só o começo. Ela mandou mensagem pro time jurídico, dizendo para prepararem a ação imediata. Jonathan andava de um lado pro outro lá fora, suor se formando na linha do cabelo. O mundo dele estava desmoronando. Tudo isso é culpa dela, ele murmurou. Vanessa se afastou um pouco, sentindo perigo no tom frenético dele. Tentou se distanciar, fingindo inocência. Mas a multidão reconheceu ela. Alguém apontou. Aquela é a mulher que cutucou ele. Vanessa enrijeceu. Dentro do quarto do hospital, Emily recuperou consciência brevemente. O primeiro rosto que ela viu foi o de Olivia, quente e firme. Você tá segura, Olivia disse suavemente. Emily engoliu em seco, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Ele não pode te machucar aqui. Eu prometo. Emily fechou os olhos, deixando o alívio lavar pelo corpo frágil. Quando carros de polícia estacionaram no estacionamento do hospital, luzes piscando azul pelos portões de vidro, Jonathan se endireitou alarmado. Oficiais saíram com expressões determinadas. Vanessa recuou devagar. Jonathan levantou as mãos defensivamente. Eu não fiz nada. Mas os vídeos da multidão contavam uma história diferente. E os oficiais sabiam exatamente quem ele era. E quando o oficial principal se aproximou, baixando a voz, Jonathan finalmente entendeu que não era mais o homem dando as cartas. Emily deitava no quarto fraco do hospital, flutuando entre dor e exaustão enquanto enfermeiras se moviam quietamente ao redor. O apito suave dos monitores ecoava pelo ar estéreo, ancorando ela no presente. O braço estava preso num gesso temporário, o abdômen enrolado cuidadosamente para monitorar qualquer sinal de parto prematuro. As luzes fluorescentes acima piscavam suavemente. E pela primeira vez em anos, ela sentiu um fio de segurança. Fraca, tremendo, apavorada, mas segura. Olivia sentou ao lado da cama, mãos entrelaçadas, olhos firmes. Ela tinha se recusado a deixar o lado de Emily, sentindo medo persistente em cada respiração rasa que a jovem dava. Quando Emily finalmente se mexeu, Olivia se inclinou mais perto. Você tá no Street James, ela disse gentilmente. Seu bebê tá estável. Seu filho tá com uma enfermeira na pediatria. Você não tá sozinha. Lágrimas encheram os olhos de Emily. Não de dor dessa vez, mas do simples conforto daquelas palavras. Obrigada, ela sussurrou, voz rouca, a garganta doendo de chorar, de choque, de tudo que ela vinha segurando por anos. Olivia estendeu a mão, afastando uma mecha de cabelo da testa. Você é mais forte do que imagina, querida. Enquanto isso, do lado de fora do quarto, o corredor fervia de tensão. Oficiais questionavam testemunhas. Enfermeiras sussurravam sobre a paciente de alto perfil no quarto 312.
Médicos revisavam os exames de Emily com testas franzidas. O incidente no JFK já estava bombando online. Vídeos de Jonathan agarrando Emily, arrastando ela, gritando. Clipes postados por estranhos circulavam com milhões de visualizações. A indignação pública estava crescendo rápido. No andar de baixo, o mundo de Jonathan estava colapsando. Ele sentava numa área de espera perto do pronto-socorro, cercado por oficiais. A camisa cara estava amassada, as abotoaduras removidas. E pela primeira vez na vida, ele parecia pequeno. Bem longe do CEO poderoso que já latiu ordens pelos salões da Park Avenue. Ele esfregou as têmporas, murmurando. Ela armou pra mim. Ela tá dramatizando. Ela sabe como manipular as pessoas. Mas a voz dele não tinha convicção agora. Cada oficial parado ali perto tinha assistido o vídeo. As desculpas só faziam ele parecer mais fraco. Vanessa sentava do outro lado da sala de espera, a perna pulando ansiosamente. Ela evitava contato visual com todo mundo, especialmente Jonathan. A persona cuidadosamente construída dela, polida, confiante, intocável, tinha se despedaçado no momento que os policiais chegaram. Ela agora entendia que os investidores que apoiavam ela não iam tolerar esse nível de exposição. Pior ainda, a presença de Olivia significava que isso não era só um escândalo. Era uma ameaça existencial. Uma enfermeira se aproximou de Jonathan. Sua esposa tá estável, ela disse. Mas ela não quer te ver. Jonathan zombou. Ela tá confusa. Eu vou falar com ela. Não, a enfermeira respondeu firmemente. Ela tem status de proteção. Você não tem permissão para chegar perto dela. A mandíbula de Jonathan travou. Você não entende. A enfermeira cortou ele. A gente entende perfeitamente, Sr. Reed. No andar de cima, Emily respirou devagar quando outra onda de medo rastejou sobre ela. Ele vai vir atrás de mim, ela sussurrou. Ele sempre vem. Olivia colocou uma mão reconfortante no ombro. Dessa vez não. Tem oficiais do lado de fora da sua porta. Ele não vai te tocar de novo. A respiração de Emily tremeu. Ele não vai parar. Ah, ele vai sim, Olivia respondeu, a voz resoluta. Porque agora ele não tá enfrentando só você. Ele tá enfrentando eu. Emily piscou, confusa. Por quê? Porque você se importa tanto. Olivia hesitou, os olhos amolecendo com uma lembrança. Porque eu conheci sua mãe, ela disse baixinho. E eu prometi para ela que cuidaria de você se a vida ficasse cruel. A respiração de Emily travou. O coração bateu forte. Você conheceu ela. Olivia acenou. E eu não vou deixar a filha dela lutar essa batalha sozinha. Antes de Emily poder responder, bateram na porta. Uma enfermeira espiou, a expressão urgente. Tem alguém pedindo para falar com você, ela disse cautelosamente. Ele diz que tem informação que você precisa. A respiração de Emily travou quando a enfermeira mencionou o homem com a gravação. Por um momento, medo apertou o peito. Outro estranho. Outro rosto desconhecido. Mas Olivia se levantou, a presença firme como um escudo. Eu vou falar com ele primeiro, ela disse com firmeza. Emily acenou, afundando de volta nos travesseiros enquanto o aperto no abdômen lentamente aliviava. Cada movimento parecia frágil, como se o corpo fosse feito de vidro fino. Olivia saiu para o corredor e encontrou um homem de talvez 30 e poucos anos esperando. Jeans, jaqueta simples, uma mochila de câmera no ombro. Ele parecia cansado mas determinado. Meu nome é Michael, ele disse baixinho. Sou jornalista. Investigativo. Eu estava no JFK essa manhã. Olivia estudou ele de perto. E você filmou tudo? Não só filmei, Michael respondeu. Eu capturei a confrontação inteira desde o momento que Reed agarrou o pulso dela até quando ela desmaiou. E eu não postei. Ainda não. Olivia exalou suavemente. Só essa escolha já marcava ele como diferente dos milhares que já compartilharam os clipes online. Por que trazer aqui? Ela perguntou. Por quê? Michael disse, baixando a voz. Eu venho seguindo a Reed Global há meses. Tem algo podre embaixo da superfície. Eu vim pro JFK para rastrear outra pista, mas quando vi o que aconteceu. A mandíbula apertou. Eu não consegui ir embora. Os olhos de Olivia afiaram. Me mostra. Enquanto isso, dentro do quarto, Emily tentou acalmar a respiração. Cada batida do coração ecoava com medo. Medo pelo bebê. Medo de Jonathan. Medo do futuro que ela não sabia como enfrentar. O filho dormia num berço pequeno ao lado da cama, o peitinho subindo suavemente.
Ela estendeu a mão com os dedos tremendo, deixando o calor dele ancorar ela. Minutos depois, Olivia voltou com Michael ao lado. Emily enrijeceu com o rosto desconhecido, mas Olivia tranquilizou ela. Esse é o Michael. Ele foi quem filmou o incidente. Emily engoliu. Você estava lá. Michael acenou gentilmente. Sim. E eu vi tudo. Não só a violência. O rosto dele. A raiva dele. A forma como ele olhou para você. Sinto muito que você passou por isso. Algo no tom dele, quieto, respeitoso, acalmou uma parte de Emily que ela não percebeu que estava tremendo. Olivia puxou uma cadeira para perto. Emily, o vídeo é prova forte. Mas Michael também tem informação que pode te proteger do poder financeiro de Jonathan. Michael se aproximou cuidadosamente. Jonathan vem movendo fundos ilegalmente. Eu tenho e-mails, relatórios internos e depoimentos de testemunhas. Se Jonathan tentar desacreditar você, isso vai destruir cada tentativa. Emily sentiu a respiração tremer. Por que me ajudar? Michael hesitou só um momento. Porque o que ele fez foi imperdoável. E porque você merece a proteção que ele nunca te deu. Olivia colocou uma mão reconfortante na mão não machucada de Emily. Esse é seu ponto de virada, querida. Você não tá mais lutando sozinha. Os olhos de Emily brilharam. Michael encontrou o olhar dela, firme e compassivo. E pela primeira vez desde que o pesadelo começou, Emily sentiu algo desconhecido quebrando pelo medo. Esperança. Jonathan sentava na área de espera do hospital com os cotovelos pressionados contra os joelhos, os dedos emaranhados no cabelo. Os murmúrios ao redor cresciam mais altos conforme mais oficiais chegavam, os rádios crepitando com atualizações. A cada poucos minutos, o celular de alguém apitava com uma nova notificação. Outro reposte do vídeo do aeroporto. Outra onda de indignação pública. O mundo estava virando contra ele mais rápido do que ele conseguia respirar. Ele tentou se levantar, mas um oficial bloqueou o caminho. Senta, Sr. Reed. Você não tem permissão para ir a lugar nenhum. Jonathan zombou, a voz desgastada. Você sabe quem eu sou. Sim, o oficial respondeu sem emoção. É por isso que não vamos deixar você sair. Vanessa sentava a vários assentos de distância, braços enrolados apertados ao redor de si como se tentasse impedir a persona cuidadosamente criada de desmoronar. O celular se recusava a parar de vibrar. Mensagens dos investidores, dos colegas, de números desconhecidos exigindo respostas. Pânico piscou pelo rosto com cada nova notificação. Jonathan, ela chiou baixinho. A gente precisa se antecipar nisso. Precisamos de uma declaração. Algo para fazer Emily parecer. Cala a boca. Ele cortou, olhos ardendo. Você começou isso. Vanessa congelou, os lábios se separando. Por meses, ela tinha manipulado as emoções dele com facilidade. Mas agora, pela primeira vez, Jonathan não estava olhando para ela com admiração ou confiança. Ele estava olhando para ela como se fosse descartável. Não me culpa, ela sussurrou. Você foi quem? Quem o quê? Jonathan chiou. Quem acreditou em você? Quem escutou suas mentiras? Quem confiou em você? Vanessa estremeceu. Aquela palavra, confiou, foi a primeira rachadura na armadura que ela se escondia atrás. Mas antes que ela pudesse responder, 2 oficiais se aproximaram. Jonathan Reed, um anunciou. Vamos te escoltar para uma sala de interrogatório para questionamento. Você não está preso no momento, mas está sendo detido pendente investigação. A cabeça de Jonathan subiu bruscamente. Detido? Por quê? Agressão agravada, o oficial disse. Violência doméstica. Perigo a uma mulher grávida. O rosto de Jonathan drenou de cor. Enquanto isso, no andar de cima, Olivia se inclinou para frente. Emily tá frágil. Ela não precisa de pressão agora. Michael acenou rapidamente. Não vim para entrevistar ela. Vim para ajudar ela. Aquelas palavras surpreenderam Olivia o suficiente para desacelerar os passos. Ajudar ela? Como? Michael abriu a bolsa da câmera e puxou um HD externo. Isso não é só um vídeo. É evidência. E eu acho que o que Jonathan fez hoje conecta com atividade legal dentro da rede global. Se isso chegar nas pessoas certas, pode proteger ela. Olivia estudou ele por um longo momento. Então acenou devagar. Vem comigo. Eles entraram no quarto onde Emily descansava. Olivia começou gentilmente. Jonathan tá tentando girar o que aconteceu hoje. Ele tá ligando pro time jurídico, alegando que você caiu,
que ele estava tentando ajudar, até alegando que você pode ter se machucado sozinha. Os olhos de Emily arregalaram em descrença. Ele disse isso. Olivia acenou. É deflexão clássica. Mas dessa vez ele não pode encobrir nada. Não com testemunhas. Não com a filmagem de Michael. Não com o relatório do hospital. Emily olhou para o braço machucado enrolado seguramente num gesso temporário. Eu não quero ele perto dos meus filhos de novo. Ela sussurrou. Eu quero ele fora das nossas vidas. E ele vai estar, Olivia prometeu. Mas a gente tem que agir primeiro. Michael deu um passo à frente, segurando uma pasta cheia de documentos impressos. Jonathan já está tentando conter a repercussão. A assistente dele fez ligações para uma empresa de relações públicas antes da polícia pará-lo. Eles estão planejando pintar você como instável, emocional, sobrecarregada. Emily sentiu o estômago cair. Por que fariam isso? Porque eu sou sempre a que eles tentam quebrar. A expressão de Michael amoleceu. Porque homens como ele acham que poder pode reescrever a verdade. Mas dessa vez ele subestimou quanta evidência deixou para trás. Olivia bateu na pasta. Vamos registrar uma ordem de proteção emergencial. Até Jonathan terminar a entrevista com a polícia, ele não vai poder chegar a 100 pés de você ou seus filhos. Emily piscou forte, deixando o alívio lavar sobre ela. No andar de baixo, o interrogatório de Jonathan não estava indo bem. O detetive mostrou a filmagem em câmera lenta e estabilizada. Michael tinha capturado cada quadro. O aperto dele. A torção do braço de Emily. A expressão no rosto dele. Esse vídeo foi manipulado. Jonathan insistiu desesperado. Não, o detetive respondeu. Essa é a filmagem original. Limpa. Não editada. O pulso de Jonathan martelou nos ouvidos. Vanessa, deixada sozinha na sala de espera, encarava o chão enquanto vozes ao redor sussurravam palavras como prisão, investigação, violência doméstica. O mundo cuidadosamente mantido dela estava colapsando também, mas por razões completamente diferentes. No andar de cima, Emily fechou os olhos, exausta, mas finalmente começando a sentir um senso frágil de segurança. Olivia se levantou e colocou uma mão gentil no ombro de Emily. Descansa, querida. Esse é o momento que tudo começa a mudar a seu favor. Emily exalou tremidamente. Porque pela primeira vez ela não era a que estava sendo encurralada. Jonathan era. Olivia caminhou pelo corredor quieto do hospital, os saltos batendo ritmicamente contra o chão polido. A cada passo, a determinação afiava. Ela tinha passado anos navegando guerras corporativas, silenciando membros gananciosos do conselho e limpando escândalos por trás de portas fechadas. Mas nada se comparava à fúria acesa dentro dela no momento que viu Jonathan parado sobre Emily no aeroporto. Isso não era negócio. Isso era pessoal. E ela ia desmantelar cada pedaço do monstro que ele tinha se tornado. Ela entrou numa pequena sala de consulta onde 2 investigadores seniores esperavam com laptops abertos. Eles já tinham revisado parte da filmagem, mas Olivia carregava algo bem mais prejudicial. Ela colocou a pasta de Michael na mesa e empurrou para eles. Essa é documentação interna da rede global, ela disse. Discrepâncias financeiras, transferências não autorizadas, encobrimentos. E Emily descobriu as primeiras irregularidades meses atrás. O investigador principal levantou uma sobrancelha. Como ela conseguiu acesso a isso? Ela não foi procurar, Olivia respondeu. Ela tropeçou neles. E Jonathan entrou em pânico. Foi quando a manipulação começou. O investigador acenou devagar. Isso fortalece o caso de violência doméstica. Mostra motivo. Faz mais que isso, Olivia disse. Mostra um padrão. Ele isolou ela. Controlou as finanças dela. Sabotou a educação dela. Usou manipulação emocional para manter ela dependente. Não foi um momento de raiva. Foi um sistema que ele construiu. O segundo investigador anotou. Se esses arquivos se confirmarem, só os crimes financeiros podem prender ele por anos. Olivia cruzou os braços. Ótimo. Porque Emily merece uma vida livre dele. Enquanto isso, na área de espera no andar de baixo, Jonathan bateu o punho na mesa. Eu quero meu advogado agora. Ele latiu. O detetive do outro lado não estremeceu. Seu advogado tá a caminho, ele respondeu. Mas gritar não vai fazer ele aparecer mais rápido. Jonathan encarou, peito subindo com fúria. Você tem ideia do que isso vai fazer com minha empresa? Não é nossa preocupação, o detetive disse calmamente. Nossa preocupação é a mulher que você agrediu. Jonathan zombou. Ela é dramática. Sempre foi.
O detetive pressionou um botão no laptop. O vídeo de Michael preencheu a tela de novo. Emily caindo de joelhos. O filho dela gritando. Jonathan parado sobre ela com raiva nos olhos. Jonathan desviou o olhar. No andar de cima, Vanessa andava de um lado para o outro na sala de espera, agarrando o celular tão apertado que os nós dos dedos ficaram brancos. Mensagens dos investidores que uma vez apoiaram ela piscavam pela tela. O que você fez? Conserta isso imediatamente. Seu envolvimento não vai ser tolerado. Ela engoliu em seco. Perder Jonathan era uma coisa. Perder a proteção dos investidores significava que ela podia ser exposta, demitida ou pior. Ela precisava de controle de volta. Rápido. Mas Olivia não deu essa chance. Ela se aproximou com 2 oficiais de segurança ao lado. Senhorita Hale, Olivia disse uniformemente. Precisamos falar com você. Vanessa enrijeceu. Sobre o quê? A filmagem, Olivia respondeu. E seu papel em provocar Jonathan essa manhã. O rosto de Vanessa drenou de cor. Eu não provoquei nada. Eu estava tentando acalmar ele. Olivia levantou uma sobrancelha. Temos testemunhas que ouviram você alimentando acusações. Você foi vista sussurrando no ouvido dele logo antes de atacar Emily. O pulso de Vanessa disparou. Eu não fiz. Eu tava. Jonathan entendeu errado. Mais uma mentira, Olivia avisou, dando um passo mais perto. E você vai sair daqui algemada. Vanessa congelou. Olivia segurou o olhar. Agora me diz a verdade. Por que você estava empurrando ele contra Emily? E quem mais está envolvido? Enquanto isso, de volta no quarto do hospital, Emily tentou sentar, fazendo careta quando Dor pressionou pelo braço fraturado. Michael deu um passo à frente instantaneamente. Cuidado, ele murmurou. Deixa eu ajudar. Emily olhou para ele, sem saber por que a gentileza parecia tão desconhecida e tão chocante. A voz dela era suave. Obrigada por tudo que você está fazendo. Michael balançou a cabeça. Eu não tô fazendo isso por uma matéria. Tô fazendo porque você não merecia o que aconteceu. E você não tá sozinha nessa luta. Emily sentiu emoções incharem no peito. Por anos, ela não tinha ouvido aquelas palavras de ninguém. Nem da família. Ela piscou para as lágrimas. Olivia voltou um momento depois, a expressão uma mistura de alívio e determinação. Emily, ela disse, colocando uma mão no ombro. Tudo tá se movendo rápido. E agora temos o suficiente para expor Jonathan completamente. A respiração de Emily tremeu. O que acontece agora? Olivia se inclinou mais perto, a voz firme e feroz. Agora, querida, a gente derruba ele. A sala do conselho da rede global nunca tinha ficado em silêncio. Não em todos os anos de negócios implacáveis e jogadas de poder de alto risco. Mas hoje o ar estava pesado. Esperando. O horizonte de Manhattan brilhava atrás das vastas janelas de vidro, o reflexo dourado cintilando pela mesa polida onde a decisão mais importante na história da empresa estava prestes a ser tomada. Executivos preenchiam cada assento, as expressões tensas, os tablets brilhando com documentos que Olivia tinha enviado minutos antes. Guardas de segurança alinhavam as paredes. Não para fazer cena, mas porque hoje não era uma reunião comum. Hoje era o acerto de contas. As portas se abriram. Olivia entrou primeiro, composta e comandando, os saltos batendo com propósito medido. Logo atrás dela, movendo-se cuidadosamente com um braço no gesso e o outro descansando sobre a barriga grávida, estava Emily. Uma onda de choque se moveu pelo quarto. A maioria dos membros do conselho nunca tinha encontrado ela pessoalmente. Eles só conheciam os boatos. A esposa frágil de Jonathan. A mãe jovem abrigo.